Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje vamos começar a é, estudar, refletir um pouco sobre esse lado de adquirir, esse lado potencial do ser humano de adquirir conhecimento sobre a história que é considerada e contada pelas nossas academias de importar educação na sociedade, como a pré-história, né? Uma vez que a gente tem a história como algo que conta para nós, esse edifício de organização e instrumentação dessas desse percurso de tempo no qual a gente tem gravado sistematicamente entre os personagens que consideram-se é, civilizadores nesse atendimento de se concentrar nessa civilização, nesse lado de formação social e edifício social, já há muitos anos, houve-se então um momento que tudo foi posto a zero e desse zero começou a se fazer algo que seria comunitário, né? Algo que para todos haveria uma subjeção íntima, né? Para a gente fazer a família religiosa, ou seja, a família de uma religião, ou digo de passagem, a família de uma região. E a família não é um sistema muito simples, diga-se de passagem, uma vez que a gente já nasce instalado em uma, cabe a nós interpretar o nosso local, o nosso ser, a nossa entidade, frente a todas as demais nessa repercussão. E a gente faz isso a vida inteira, né? Porque ao tempo todas as vezes que existe uma menção de atividade imposta, a gente desimposiciona-se frente a ela para manter o equilíbrio familiar, né? Manter a repercussão nessa caixa de registros e mantimentos de nossos vetores de identidade familiar. Porém, se a gente faz isso o tempo todo, quando a gente sai dessa caixa e vai para a sociedade, a gente só expande isso. E isso nos é a autoridade dentro de uma posição de controle em nós, né? Dentro dessa forma de nos controlar. E para gerar essa sociedade, essa, essa comunhão de de uma imposição chamada até mesmo de ser isto, né? Essa é aquilo que nos coloca, né? Nos imprime conforto no sentido familiar, no sentido de região ficar e trabalhar, edificando essa região. Né? Então a gente até, veja só, a gente mora em um país, em um estado de um país, e dentro desse estado a gente acontece que a gente mora num território e a gente arrecada um pedaço desse território para fazer a nossa família, porém a nossa família se liga a uma família maior, que é a família da região. E para regionalizar, registrar, a gente tem a religião que tem poderes de manter ou tenta criar poderes de manter as relações em intimidades e
supervisões nesse sentido de respeitos, nesses sentidos de família. Então, tudo é um eco daquilo que retrata para nós família. Então, a soma de todas as suas famílias é uma família, mas a soma de todas as famílias é uma família maior. E assim sucessivamente. Mas para acontecer isso, algo, né, nessa virada, como a gente registra na academia, de cuidar disso, concentrar isso, de historificar isso, sobre a camada de concentração dos seres, se chama se dá pela história, né? Então, antes disso, antes de ser isto, assim, dessa organização, havia um período que antecede essa construção, né? E esse aconteceu muitas coisas para que obtivesse essa conciliação entre as demais pessoas, até porque muitas guerras foram ocorrências e motivacionadas para que desses erros, né, desses registros de erros, a gente formatasse isso que a gente tem hoje, né? Esse sistema de familiarizar-se ou de tornar fácil essa familiaridade das pessoas em viver em uma sociedade, em se associarem, né? Porque, querendo ou não, isso é um puro sacrifício, só que a gente está fazendo o exercício de sacrificação, porque dentro de um território enorme, conhecido como a Terra, a gente tem a burocracia, a gente tem as leis e as morais limitantes que só nos despontuam frente a essa aversão, se nasce a aversão delas. Elas só nos cortam quando tem nascido a aversão sobre elas. Querendo ou não, por mais que seja natural, existe uma concessão de inaturalidades, de seres inaturais, para tentar combater esse sentimento de dúvida, de falta de vontade, de desejo, de aplicação desse dado de montagem, né? Nessa montagem, nesse artifício real, né? Então a gente cresceu muito nessa artificialização porque reconhecemos que todos nós um dia quis abandonar toda essa associação familiar, né? Criticou, brigou, e olha só, é bem fácil hoje em dia porque a gente tem os nomes e as matemáticas nominais, e a gente sabe que uma morre para que outra tome o lugar. Então veja só, a gente tem pai, mãe, filho, filha, né? Filhos. E aí a gente tem o pai e a mãe do pai, que a gente chama de avós para nós, só que para os nossos pais são pais, né? Então nessa genealogia, as coisas para cada entidade dessa família, para cada ser que se põe nessa oração, ele tem essa tomada de ver diferente. E por lei ele pode, por idade, por autoridade, ele pode.
Porque por mais que naturalmente ele não seja maior, a artificialidade manda poderes nas leis e nas morais para que nós os respeitemos como seres altos, né? E aí a gente tem toda essa edição que mora na imaterialização da lógica desse recurso literário. E aí a gente consegue caracterizar mesmo aquilo que não é real, assim, no sentido do impulso concedido pelas sensações, a realidade da autoridade lógica manda que o seja. E aí você tem aquela máxima, né? Respeite os mais velhos. Então isso é uma autoridade, e isso é uma autoridade porque é uma sistematização que é histórica. Caso não seja, existe também uma sistematização para corrigir aqueles que acham que não pode ser, até porque esses achados precisam ser solucionados, precisam ser intimidados para que haja o sucesso dessa operação social ou o cuidado da civilização de ser isto, de ser essa organização, de servir os seres com base nessa organização. Bom, e dentro disso coube a gente montar tudo por ilustração e redigir geometrias que a gente chama de símbolos para todos esses compromissos, esses pontos de costurar esses acontecimentos e acreditar no poder dessa costura, porque de certa forma elas se dão bem no equilíbrio dos meios de parar, de, de sinalizar, de criar um respeito para a conduta, controle. E isso sempre foi um estudo. Esse estudo se virou estúdio e hoje em dia existem várias técnicas estudiosas para formatar, para se manifestar entre técnicas nesses registros, desses seres em discussão, nessa guerra que acontece. Então existem várias funções e efeitos de funcionar. É um jogo de artifícios. Bom, e por mais que a gente não, muitos de nós em países distribuídos, a gente tem muita gente nessa terra. Só que tem pessoas que são pessoas, mas são considerados cascas. Tem pessoas que são pessoas, mas são consideradas sementes. Tem pessoas que são pessoas e são consideradas massa. Entende? Por quê? Porque elas se profissionalizam e dentro dessa profissionalização eles vão sendo categorizados pela obra que expõe a imagem de uma semente em uma terra desenvolvendo um fruto. E a gente sabe que esse desenvolvimento não é de uma hora para outra, ele tem uma escala de tempo e ele conta uma história para isso acontecer. Uma história que é contada pelo relacionamento dessa terra, dessa semente, com a vida no universo dentro dessa terra, né? Dentro desse envolvimento. Quando ela gera o fruto, ela tem, ela tem vários, é uma família de células para gerar esse complexo que nutre
a célula, né? Bom, então, dentro disso tudo, dessa narrativa, desses acontecimentos, toda essa observação e esse relacionamento de extrair da natureza e de procurar meios mais inteligentes, meios mais eficientes de relações, muitas pessoas nasceram com provações de relações éticas, que a gente chama de instrumentos que facilitam a educação dos pais para com os filhos e a vontade de se relacionar com eles, porque existe um lado progressivo que expede expectativa, expede zelo, expede acolhimento. Então existe uma certeza aí, a certeza de se pontuar, né? De ter um jogo às suas mãos quando você tem um filho. E essa arte ainda está crescendo e foi crescendo e está crescendo. Hoje em dia, a coisa maneira é você dizer que quer ter filho, que ama ser pai, só que de uma maneira totalmente oposta. Porque quanto mais oposto, e mais você vai, de certa forma, vai sustentar esse lado. Mais você vai saber, mais você vai estar nessa estrada. Sua estrada vai ser grande. E é basicamente isso que os seres humanos fazem. Eles constroem estradas e asseguram de construir as estradas cada vez mais seguras. E a segurança desses construtores é a sua sobrevivência, não é mesmo? Sobrevivência é perpetuar espécies. Bom, só que imagina só, todas as famílias estão construindo estradas. Como que isso pode acontecer? Quem explica isso pra gente é o lado aéreo, né? O lado das radiações. Imagina que somos gases e estamos em preenchimento dentro das nossas atividades. Então, quando uma pessoa está construindo estrada, a outra também está construindo estrada. Se todos os habitantes de uma região estão construindo estradas nessa região, que estradas são essas? Se já existem as estradas. Estradas dentro de estradas, dentro de estradas, dentro de estradas, dentro de estradas, dentro de estradas. E aí a gente eleva as estradas ao infinito. E é isso que a gente faz para, de certa forma, tendenciar a importação de um ser convencendo de que sente saber por que nasceu. Então, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é fazer acontecer a sua vida dentro de um encaixe que vai se tornar preciso porque você está cumprindo o seu papel. O seu papel é construir estrada. Essa estrada, ela te permite viver. Ela te permite viver. Porque a vida, ela pode acabar assim, ó, em um apagar de história, em um rasgo de um texto.
a vida é plantada, ela é, ela é de certa forma estratificada, né? A gente tem o zero, o nascimento, e o nascimento do nascimento do nascimento do nascimento do nascimento do nascimento do nascimento. E esse ciclo ele vai montando aquilo que é edificado por você em luta de sobrevivência, em luta de encontrar a sua caça principal, a sua estrada a colher, não é mesmo? Bom, então olha só, a gente tem tudo isso, mas tudo isso é muito simples. Às vezes não parece para alguns, porque elas estão sendo admirando as encobertas ações das pessoas que encontraram em seus projetos estradas de cobrir outras estradas. Então existem passagens para as estradas que já foram criadas e existem dentro dessas passagens ainda estradas a poder criar, né? Porque às vezes as pessoas elas acham seus locais de construções de estradas muito acima, às vezes muito abaixo. Só que sempre elas asseguram de que existe passagem de uma para outra. É necessário. Isso é ética, né? É moral, é estabelecido por lei. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai prestar contas de resolução para com esses edifícios de, é, de nos contar as histórias e dessas contagens edificar-nos por esse meio de informar-nos a partir dessa categoria de resolução de contas sobre os tempos que já foram passados, sobre as pessoas e os personagens que passaram, que como nós buscavam sobreviver e para sobreviver dentro de uma resolução de ser isto, ou seja, de ser familiar, de me enxergar a partir do seu plano de vista, colhendo suas opiniões, de ser e reconhecer-nos como uma família, uma mesma espécie, obteve-se então esse dado histórico. Então a gente vai abrir a porta dessa história, né? Esses momentos que a gente vai estudar a pré-história, a gente vai abrir a porta dessa história que está, de certa forma, nos recheando e vamos ver, vamos perguntar, né? Vamos passar para o lado da pré-história e vamos pedir a ajuda dos rendimentos lógicos para que eles nos contem, nos mostrem, nos apresente por que precisou de ser isto, né? Por que colocaram o homem no centro? Por que admitiram o iluminismo a partir de uma fonte e seu limite de mostrar energia, de descarregar energia? Por que ele se aprovou de que quanto mais espécies de fontes juntas, a energia era maior? Por que ele resolveu unir as energias? Por que o medo fez com que ele desenvolvesse isso e ao mesmo momento deixasse isso livre, né? Por quê? A gente vai perguntar, né? E aí, de certa forma, a pré-história vai nos contar, vai tentar nos contar as nossas dúvidas, né?
como ela fez os seres humanos se unirem para praticar agricultura, para praticar caça, uma vez que é muito difícil, era muito difícil você conseguir caçar, e quando você caçasse, você precisaria levar a carne para sua casa. Então, daí você surge a divisão por admitir que um ajuda o outro, né? Então, é muito interessante, né? Desmontar todo esse desenvolvimento humano, até porque tem muitas famílias, tem muitas pessoas construindo suas estradas sem é, sem muito respeito para com todas as outras pessoas que precisam construir as suas, né? E aí a gente precisa de recorrer à educação para contar para as pessoas que elas precisam respeitar, né? Senão a região ela nunca vai sair do lugar que ela tá. Veja só, é tanto tempo passando em uma região e as coisas não vão sendo melhoradas. Parece que tem coisas em regiões que andam, que fluem, que são convertidas em ganhos regionais e todos saem ganhando, e tem regiões que as pessoas preferem ficar sem ganhar, né? E irem viajar nas suas férias para outras regiões, né? Sendo que todas as regiões têm as suas seus elementos de ganho, né? Até mesmo na natureza que moram os animais, isso acontece, né? É... Então, para que a gente seja digno, né, para que a região que a gente mora seja digna disso, né, não é, é preciso muito mais, né? É preciso muito mais. E aí a gente vai tentar gerar sementes desse muito mais que precisa para que as pessoas possam tendencionar, né, a partir desse dessa história, edições, né? Bom, hoje a gente vai falar da pré-história. Computador talento. Aí, ó. Pré-história. Então tem vários temas pra gente nos nos aperfeiçoar dentro desse conhecimento, né? O primeiro que a gente vai ver é as características da pré-história. E a primeira começa por esse hífen aqui, ó. Esse hífen representa o ponto de mudança, né? Porque na pré-história tudo acontecia sem é, sem o estabelecimento daquilo que a gente chama de poder governador, né? Sem governância, sem governantes. Então, lá na pré, o que que acontece? Os governantes eram os indivíduos. Os indivíduos era tudo era tudo que ele governava, era o governante, né? Então, muitos chamam de desgovernado, né? Um período desgovernado, né? Só que esse desgovernado não é bem assim, porque as sensações
em um sistema possuem uma capacidade natural de se governarem. É claro que de forma simples, né? Forma simples. Então existe uma naturalidade em nós, a partir dos nossos sentidos, que entre esse governo que a gente fala, esse controle nosso frente às nossas ações sociais, de forma simples, o nosso organismo ele já tem um programa para poder governar simples. Só que quando esse simples conhece outra pessoa, esse governo ele passa algumas dificuldades que a gente chama de balança, balança de operações sistêmicas, né? Porque aqui ele forma uma balança, né, de medida, porque essa união aqui, ó, muda as sensações conhecidas. E aí, se muda as sensações conhecidas, o que que faz? Traz sensação nova. Só que olha, presta bem atenção. Essa união aqui, ó, nesse cara simples, já acontecia há muito tempo. Por quê? Porque ele se unia a matérias. Tá vendo? E sentia o peso de carregar elas. Peso X. Ok? Já havia essas relações, de certa forma, pré-pulsionadas. Então, esses sistemas simples, com o passar do tempo, com o passar das relações materiais, foi ganhando estabilidade para se aprimorar e se ligar a um ser com semelhança a si, né? Ou seja, formar um casal. Ó. Então aqui o que ele está segurando não é uma matéria onde ele pode consumir, né? Não é uma caça, não é uma matéria, não é uma fruta, não é uma folha que ele domina. Aqui ele compartilha o domínio, né? Aqui ele domina. E aqui ele compartilha o domínio. E aí nessa compartilhação de domínio, ele vai arrecadando certezas. Então, esse cara que está se relacionando com outra pessoa e vice-versa, eles têm muitas incertezas dessa relação. Nós temos muitas incertezas. E quando eles chegam em uma certeza, opa, eles guardam ela com preciosidade. Então, ao longo da pré-história, nós fomos aprendendo a guardar preciosidades. Entendem? Isso foi o que a gente fez ao longo da pré-história. Quando a gente juntou bastante preciosidades, a gente arrumou um sistema de organizar a preciosidade. Então, nós montamos um sistema de organizar a preciosidade. E esse sistema, ele é a escrita. Como assim? Escrita só? Essa preciosidade, né? Ela conseguiu ser organizada a partir da escrita. Por quê? Agora vem o porquê. Porque o ser humano, ó, vejam só, esse é um ser humano, né?
O ser humano, ele, quando ele toca nas coisas, ele absorve a relação dessas coisas, né? E aí o que que acontece? Ele mede por toque. O toque, ele é pressão. Se ele mede por toque e o toque é pressão, o ser humano é um agente que consegue desenvolver a impressão de toque. Essa impressão de toque, ela é, pode ser simbolizada. E quando ele encontra uma pressão que é preciosa, ele pode simbolizar ela com mais preciosidade. Ou seja, ele consegue, nesse sentido, desenvolver aquilo que existe nele, né? Que é a sensação a partir da matemática e da escrita com intenções matemáticas. Na verdade, a gente chama isso de pintura. A pintura, ela é uma escrita matemática, porque ela desmonta a realidade em um sentido simbolizado com tendências de preciosidade sobre os traços do artista e as localizações onde encontram essa pintura e os elementos utilizados para pintar. Tudo isso fez com que o ser humano se tornasse um agente ativo, um agente fonte que emite fonte de registro, um agente iluminador. E essa iluminação, quando ela é mais preciosa, ela dura mais tempo. A fonte, ela é acolhida por mais pessoas. Todas as pessoas, quanto melhor a fonte, mais ela é procurada, mais ela é utilizada. Um exemplo de fonte é o sabão, é a luz, né? É a luz artificial, é a lâmpada, né? São os calçados. Então todas essas matérias, elas são fontes de preciosidade que o ser humano desenvolveu. E ele não para de desenvolver isso ao longo dos anos. Só que isso vem da pré-história. Vem desse lado de preciosidade, né? De você encontrar a preciosidade nessas relações, buscando instabilidade, buscando adequação de estar com um ser semelhante. Então isso aqui, ó, é a primeira caneta de ferramenta de montagem na natureza do homem nesse sentido histórico. Esse aqui é o primeiro contador de história. Essa relação aqui, ó. Aqui foi aonde ele encontrou motivo para contar história. Quando ele olhou diferente para sua descendência, né? Ele conseguiu ver da onde vem tudo. Ó, dessa união, dessas versões de unir as coisas, né? Olha só. Então tudo isso é muito legal, né? Se hoje a gente tem governo, é porque a pré-história ela foi arrecadando peças para montá-lo. Pré-história foi o período do passado da humanidade que foi do aparecimento do homem à invenção da escrita e que abrange milhões de anos. Então, na pré-história aparece um homem
Então, é claro que a gente está falando do homem, mas esse homem aqui, ó, você pode colocar ele como um organismo vivo. Tá na mesma. Aparece o homem e a invenção da escrita. O próprio homem é uma escrita aperfeiçoada. Então pode anotar aí, ó. O homem é uma escrita aperfeiçoada pela natureza. Só que essa oração aqui, ó, ela é segura para algumas pessoas, porém outras pessoas não têm força o bastante para segurar essas informações, essa corda, essa oração, ok? Então dependendo da pessoa, ela não tem força para segurar, para conduzir essa corda, esse acorde, né? A sua lógica de vibrar sobre o reconhecimento desse artifício de comunicar saber, né? A origem da humanidade é objeto de pesquisas de arqueólogos, paleontólogos, geólogos e biólogos. Na verdade, todos nós pesquisamos isso. Porém, a gente meio que é desviado de sentido nessas pesquisas. O próprio ato sexual é uma forma de pesquisar isso. É um objeto de pesquisa. Suas pesquisas baseiam-se em vestígios que sobreviveram no tempo, como fósseis, pinturas rupestres, utensílios de uso diário, restos de fogueira e etc. Esses vestígios são encontrados em cavernas ou soterrados por diversas camadas de solo. Então aqui, o que ele está falando para nós? Que existem vestígios. O que são vestígios? São coisas substâncias que contam ações, contam ações, ações com modelações de indivíduos que viveram há muitos anos atrás, né? Então, se hoje a gente vive no ano de 2025, a gente está falando de anos para lá, ó, né? Por exemplo, aqui a gente coloca essa escada aqui, ó, como 500 anos, né? Então, aqui a gente vai ter o personagem de 1500, aqui de 1000, aqui de 500, aqui de 0, aqui de menos 500 e assim sucessivamente. Menos 1000. E aí, se a gente está usando esse padrão aqui, ó, de camadas de terra, de processamento de terra, vamos supor assim, ó, camadas de processamento de terra. Aqui a gente tem um padrão, um padrão humano, um padrão de indivíduos, um padrão animal, e a gente sabe tudo que muda, né? A gente investiga tudo que muda. Aqui a gente tem outro padrão, aqui a gente tem outro padrão,
outro padrão aqui e outro padrão. Certo? Bem, sabendo disso, por exemplo, se a gente tem a escrita como um divisor de água, a pintura, né? As ferramentas. Então a gente faz a pergunta: como que era escrita aqui? Why? Como que era escrita aqui? Como é escrita aqui? Como que é escrita aqui? Como era escrita aqui? Como era escrita aqui? Como é, né? E a gente compara e desenvolve o saber sobre a finitude que nos permite admitir. Ou seja, que finitude é essa? É essa daqui, ó. É você puxar essa corda do tempo. A finitude é isso, ó. Você tem essa escala aqui, ó. Você ligou esse aqui, você puxa essa aqui para cá, você puxa essa aqui para cá, você puxa essa aqui para cá. E aí você vai afinando essa harmonia, né? E aí você compara as ondas que são informações. Você compara a finitude, o desenvolvimento de finitude, desses fundamentos que nos permite admitir diferenças, né, nessas substâncias. Isso é a busca por vestígios. E aí nascem várias técnicas para isso. Esses vestígios são encontrados em cavernas soterradas por diversas camadas de solo. Então é basicamente isso, né? Soterrados por camadas de solo. Bom, períodos da pré-história. A pré-história se divide em dois grandes períodos: a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. Essa pré-história ela é dividida em dois períodos nesse sentido de uniformidade acadêmica. A Idade da Pedra está compreendida entre o aparecimento dos primeiros hominídeos a mais ou menos a 10.000 anos antes de ser isto. Antes de ser isto, 10.000 anos. Para fins de estudos também se divide período primeiros hominídeos. Então, aparecimento Então aparece no cimento algumas marcas dos primeiros hominídeos. E isso dá para dividir esse período entre o paleolítico e o período da pedra. Você divide entre paleolítico ou idade da pedra lascada, ou seja, a pedra que não foi cortada com um pouquinho, ó, o corte sem precisão. Pedra lascada. Do surgimento da humanidade até 800 a.C. Então, até
800 antes de Cristo. E o Neolítico? E o Neolítico? Você pode dizer que é a pedra. Deixa eu ver aqui, ó. Pedra polida. Pedra polida. Ou seja, é aquela que você corta e adquire uma certa precisão. Precisão de corte por polimento. Né? Você vai ter as cavernas lascadas e as cavernas polidas. Você vai ter os martelos lascados e os martelos polidos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter uma gruta assim, ó, uma casa assim, e você vai ter uma casa assim, ó. Você vai ter uma ferramenta assim, ó. E aí você vai ter uma ferramenta assim. Alguma coisa assim. Diferente. E todas essas diferenças são de certa forma observadas com o zelo da natureza. Esses padrões da natureza ajudam muito a formar isso que as pessoas têm como polimento. E aí tem a idade dos metais também. Ou seja, agora a gente tem metas. A gente tem metas porque a gente aprendeu a fazer metas quando a gente conseguiu queimar as pedras e formar metais, separando a sujeira e o polimento, né? A partir dos polimentos e dos contrastes. Que vai de 5000 antes de Cristo. Tá vendo como que os anos são importantes? Antes de ser isto, até o surgimento da escrita. Em 3500 antes de Cristo. Bom, então vamos então entrar um pouco naquilo que a gente chama de Paleolítico. O período dos trabalhos com pedras, né? Paleolítico é o período mais extenso da pré-história da humanidade, compreendido entre seu surgimento por volta de 4,4 milhões de anos até 8000 a.C. Tem 4,4 milhões de anos atrás a 8000 anos antes de ser isto. Nessa época, os homens viviam em bandos e ajudavam mutuamente na obtenção de alimentos, através da caça, de pesca e de coleta de frutos, raízes, ovos, o que obrigava uma vida nômade. Então, ó, vida em bandos. Em bandos. Então, tudo que a gente tem hoje em dia já vai comemorando. É graças a esse tipo de solução, né? A gente fez isso daqui, ó. A gente modificou essas soluções para desenvolver aquilo que a gente tem hoje como harmonia, né? Caça, pesca e da coleta dos frutos. Então, até hoje em dia, isso aqui é matéria-prima da sobrevivência.
Só que a gente utiliza ferramentas tecnológicas, né? Digamos assim. Então, essa vida em bandos são os nômades. Caça, pesca, coleta de frutos. Então, isso aqui é o começo de toda a ciência. Raízes e ovos. De certa forma, fazer ciência é voltar no tempo, certo? Vamos anotar isso aqui, ó. Fazer ciência é dar uma volta no tempo. Pronto. A baixa temperatura levou os grupos de hominídeos a se abrigarem em cavernas, construir habitações com galhos de árvores e compartilhar o uso dos rios, das florestas e dos lagos. Então, o relacionamento. O relacionamento climático do homem com a natureza fez com que ele gastasse sua energia procurando formas mais eficientes de se relacionar a essas temperaturas. Uma vez que temperatura ela uma é um movimento muito inteligente nesse tabuleiro de xadrez, né? Então, vamos dizer que o ser humano ele joga xadrez com a Terra há muitos anos, né? Há milhares de anos. Esse foi o primeiro jogo a ser jogado pelo homem com a natureza. Então, de um lado a gente tem a natureza e de um lado a gente tem o homem. Um homem, né? E aí esse homem, ele vai jogando e aí a natureza ela vai, ó, jogando. Só que e aí esse jogo, essa mudança de peça aqui, ó, né? O homem ele vai tentando obedecer à natureza de tal forma que ele encontre um meio de equilíbrio, uma pirâmide nesse plano, que a gente chama também de região, região de sobrevivência. Então, olha, há milhares de anos a gente tem um versus outro, um multiplicando o outro e vice-versa. E isso a gente chama de tempo, né? Até a gente tem a ampulheta aqui, ó. A imagem da ampulheta caindo a terra por água abaixo. Bom. Os instrumentos utilizados a princípio eram de osso e madeira, depois lascas de pedras e marfim. A gente tem a parte dos instrumentos. Tem a pedra, a madeira, lascas, osso, né? Osso, pedra, madeira, marfim. Vamos ver o que é marfim? Marfim.
É um material duro, branco, resistente, extraído dos dentes caninos de animais como elefantes, hipopótamos. Então isso aqui que é o marfim. Presas. É como se fosse unhas dos animais, né? Fabricavam machado, facas e outros instrumentos pontiagudos. Então isso aqui, ó, eram de certa forma aquilo que a gente chama de base do trabalho. Né? Isso era a base do trabalho. Era procurar osso e desenvolver o osso, procurar pedra, desenvolver a pedra, procurar madeira, desenvolver a madeira, procurar o marfim, desenvolver o marfim. Para quê? Para conseguir os nutrientes. E esses nutrientes lhe deram alimentos, roupas, calor, controle, né? Controle do tempo, agricultura. E aí essa cultura ela foi desenvolvida com a observação dessas relações feitas com a natureza. Então, se a gente tem uma cultura regional, ela vem das relações com a natureza. Que relações são essas? Relações de trabalho. De certa forma, a cultura é uma tecnologia, é uma tendência tecnológica para criar uma relevância ao trabalho dos que já desenvolveram, das pessoas que já desenvolveram, já viveram nessa terra. Uma descoberta importante nesse período foi o domínio do fogo. Estima-se que o fogo passou a ser controlado pela humanidade há 500 mil anos na África Oriental. Então, o domínio do fogo foi sem dúvida, domínio a gente fala o domínio, mas é a utilização do fogo, né? Domínio, utilização. Fazer com que o fogo fosse útil. O que o fogo faz? O fogo, ele decompõe. Só que o fogo ele decompõe, ele pode decompor muito rápido ou muito lento. Uai, como é que a gente decompõe com fogo muito lento? A gente coloca um intermédio, um intermediador. Ou seja, a gente coloca água. Só que a água apaga o fogo, né? Se tem fogo, se a gente colocar água no fogo, não dá certo. Água e fogo apaga. Então a gente precisa de um eixo ou uma pedra lascada. E aí a gente tem o período paleolítico, né? Aqui ó, o paleolítico. E aí você acha que você pode até falar assim, poxa, nós do jeito que a gente tá, isso é muito pouco. Cara, isso é tudo, né? Isso é tudo. É tudo que a gente quer. Isso aqui é tudo, né? Você encontrar o intermédio. Você tem dois extremos e um intermédio. Isso é o controle. Isso é o C da questão. Isso é o controle da questão. É o eixo, a pedra lascada. O controle dessa questão.
Ou seja, você tem o fogo que decompõe as coisas e você tem a água que mistura as coisas. A água ela mistura, né? Porque ó, mistura. Só que frente à água e à decomposição, você tem como desenvolver o tempo dessa operação, né? A partir desse eixo de porte de água. Vamos dizer que ó, o eixo é essa pedra aqui, ó. Essa pedra lascada, né? Um pouco que a gente tem essa pedra lascada. Também conhecida como período paleolítico. E aí nessa pedra você coloca o fogo. Eu coloco o fogo aqui na pedra. E aí esse fogo vai sendo transmitido aqui, ó, para a pedra, certo? E aí com o passar do tempo a pedra vai se destruir. Para essa pedra não se destruir, você coloca água. E aí você pode colocar água em vários níveis, tá vendo? Ó? Você tem vários níveis de água para colocar. E aí o que acontece? Você tem o fogo e a água, e aí você tem a decomposição. Então, alimentos que não eram utilizados, eles passam por um decompositor e se tornam utilizáveis. Ferramentas, alimentos, matérias e vice-versa conseguem a partir disso o que a gente chama de hidratação decompositiva, ou seja, você consegue muita coisa com esse processo, né? E aí você começa a arrecadar sabedoria e aprimorar a sabedoria desse eixo. E aí você tem um desejo. Olha que legal, né? Aí você tem uma receita, uma harmonia, né? Isso é tudo para nós. Sem isso a gente não sobreviveria do jeito que a gente sobrevive. A gente não evoluiria, né? Estima-se que o fogo passou a ser controlado pela humanidade há 500 mil anos na África Oriental. Então vamos anotar aqui, ó. Há 500 mil anos na África Oriental. Então, isso é o que acreditas, né? Com seu controle, os grupos passaram a se aquecer do frio. Ah, a gente esqueceu disso, né? Colocar o aquecimento. Aquecer do frio. Esquecer da dor, né? A cozinhar alimentos, defender-se dos animais ferozes e iluminar a noite. Aquecer do frio, defesa, alimento e iluminação. Isso é um verdadeiro potencial, né? Por volta de 30 mil anos antes de Cristo, o Homo sapiens aperfeiçoou a técnica da caça e da pesca, inventou o arco e flecha e criou a arte da pintura. Então, 30 mil antes de ser isto, 30 mil anos antes de ser isso, a gente tem que o Homo
Sapiens, aperfeiçoando a técnica da caça e da pesca. Tá. E inventou o arco e flecha, criou a arte da pintura. Arco e flecha, pintura, caça e pesca. Por que que ele investiu nisso, né? Porque quando você caça, né, de uma maneira mais rápida, com instrumentos mais velozes e tudo, você consegue ah, você consegue ter prazer, né? Você consegue assumir um prazer, porque querendo ou não, isso é conhecimento, né? Você desenvolver a pintura, de certa forma, é desenvolver estratégias, né? É você olhar para aquilo antes daquilo estar diante de você, ou até mesmo você carregar o olhar. Carregar o olhar que já viu, ou olhar para a carga antes dela te carregar. Isso é se preparar para a carga. Isso é, de certa forma, o que o artista faz, né? O ator faz. Ele olha para a plateia, que é o vulto, antes do vulto estar lá. Pois ele faz o seu personagem conseguir equilíbrio para presença de vultos, que são os é, são as pessoas que estão na plateia. A plateia é o vulto. Ah, em torno de 18.000 a.C., a Terra passou por transformações climáticas e geológicas. Lembrando que a gente está passando, o tempo está passando e muitas coisas estão acontecendo, né? É, então, a gente tem que a Terra, nesse período, passou por transformações, transformações geológicas e climáticas. Ah, Então, os intemperismos físico-químicos do planeta, junto às espécies que viviam naquele ambiente, né, sobre as adaptações que encontravam, trouxe todas essas manifestações, né, contadas aqui, e ainda elas continuam, né? Só que a gente está falando de muitos anos, uma escala muito grande. A gente está pulando, muito distante, né? Quando passa um ano, é isso daqui, ó. Você não sai do lugar, você tá no mesmo lugar. Agora, quando passa 100, você tá aqui. Quando passa 1.000, você tá aqui. Quando passa 18.000, aí você tá aqui, ó. Então, é mais ou menos isso que a gente tá colocando nessa linha de tempo. São informações que demoram para serem expostas. Essas transformações que duraram milhares de anos aí, mudaram significativamente a vida animal e vegetal do planeta e alteraram a relação entre o homem e a natureza. O próprio homem comendo mais de alguma coisa, né? Ele de certa forma ele dá um apoio para que essa coisa
tenha mais. Existe uma certa seleção animal que acontece pelo consumo. Se uma coisa ele respeita mais que a outra, ele propicia que nasça mais de uma coisa. Ou seja, então há uma seleção animal desde o começo do planeta, né? Existe uma seleção aí animal pelos conhecimentos. Por isso que o conhecimento é muito importante, porque ele influencia nessa seleção animal, né? Por exemplo, se ele prefere uma planta, ele vai fazer com que essa planta tenha mais quantidade, né? É claro que a gente tem os conhecimentos dos aproveitamentos e tudo isso acontece já há muitos anos. O homem entrou no período animal vegetal do planeta lateral, a relação entre o homem e a natureza. O homem entrou no período denominado o Neolítico, ou seja, a pedra polida. A pedra que consegue se misturar com outra, né? Aquelas misturas que geram conhecimentos de aproveitamento. Se ele consegue aproveitar algo, quando ele sabe, ele pesquisa, ele consegue aproveitar mais ainda, porque ele consegue saber, né, como o que vai fazer. Então ele consegue é, escolher cada vez mais preciso, né, as modificações, porque ele vai polindo, né? Existe o polimento, ó. Polimento que dá forma precisa. Chegamos no Neolítico, né? Também conhecido como o polimento. No período Neolítico, novas modificações climáticas alteraram a vegetação, aumentaram as dificuldades para caçar e se instalaram nas margens dos rios. Então, essas novas modificações climáticas alteraram a vegetação, aumentaram as dificuldades para caçar e se instalaram nas margens dos rios, que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura com plantio de trigo, cevado e aveia. Então, você tem a aproximação dos rios, né? Talvez por relações climáticas, né? Relações climáticas. E aí isso desenvolveu a agricultura. Contribuiu para o desenvolvimento da agricultura com plantio de trigo, cevado e aveia. E aí a agricultura desenvolveu trigo, cevado e aveia. Vai ver também por uma certa preferenciação também, né? Seus objetos tornaram-se mais bem acabados, pois a pedra pós-lascada era esfregada no chão ou na areia até se tornar polida. Desenvolveram a arte da cerâmica, fabricando grandes potes para guardar o excedente da produção agrícola. Então você tem o polimento, a cerâmica. Então os potes vêm daí, né? Cerâmica, o guarda-alimento.
os excedentes, guarda alimentos excedidos. Desenvolveram as técnicas da fiação e tecelagem para a confecção de tecidos de lã e linho, em substituição aos trajes confeccionados com peles de animais. Fiação e tecelagem. Aparecem os primeiros trabalhos em metais pouco duros, com cobre e ouro. Começaram as viagens por terra e por mar. Então, inicia trabalhos com metais. Olha, isso tudo é culpa da água, né? A aproximação dos rios, né? O que que acontece? Se você começar a desenvolver próximo dos rios, a água, ela, ela, ela ajuda muito nesse controle, né? Controle entre o fogo e as coisas. E principalmente do fogo que existe em nós, né? A gente precisa da água para controlar, ajudar a gente a controlar as temperaturas. Né? Beber água nos é muito bem. A saúde, o tempo de vida melhora bastante. Só porque a pessoa bebe água com mais frequência. Tem água potável, né? A organização social denominada comunidade, não. Aí eles começaram a viagem por terra e por mar. Os primeiros trabalhos com metais, né? Começa então viagens por terra e mar. A organização social denominada comunidade primitiva baseava-se nos laços de sangue, idioma e costumes. E aí você já tem aqui uma iniciação à comunidade. Ou seja, o preparo do indivíduo, né? Você tem o preparo a partir da comunidade. Baseava-se nos laços de sangue, idioma e costumes. Laços de sangue, idioma e cultura. A fase final do Neolítico caracterizou-se pela desintegração do sistema de comunidade primitiva e pela origem das sociedades organizadas em estados e divididas em diferentes camadas sociais. Então, isso aqui, ó, é o fim do ser isto, né? O fim do antes, né? Isso aqui é o que a gente tinha antes. E o depois disso, a gente vai será isto, né? O que será isto? A gente vai pegar essa comunidade e vai desenvolver o Estado, né? Ou seja, a sociedade, né? Cristo, Estado, sociedade. E aí a gente tem essa identidade dentro dessa sociedade e a gente tem as características que compõem essa identidade. A família, região, né, idade, né, qual que é o tempo que você nasceu, isso e aquilo. Isso tudo é um cumprimento que é exigido pela essa sociedade, por esses sistemas, né? Bom,
E agora a gente chega na idade dos metais. O desenvolvimento de técnicas de fundição de metais, então olha aqui, ó, fundição de metais, possibilitou o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. Olha, para você pegar uma pedra e fazer o que você, um martelo, por exemplo, com essa pedra, isso daqui, ó, com a pedra, demoraria muito tempo. E é uma atividade assim muito difícil, digamos assim. Quando você pega uma pedra, né, e consegue fazer um martelo agora sofisticado, né, com mais leve, com características melhores, com menos tempo, né, você escolhe e opta por isso. Quando você vê alguém fazendo isso, você aconselha ele, ó, conselho, faça diferente. Tem jeito. Tem jeito de fazer isso diferente. Olha, faça assim. Então, você tem essas fundições no metais, possibilitando o abandono progressivo dos instrumentos de pedra. O primeiro metal a ser fundido foi o cobre. Posteriormente, o estanho. Da fusão desses dois metais surgiu o bronze. Cobre, estanho, bronze. Esses dois. Mais duro e resistente, com o qual fabricavam espadas, lanças e etc. Espada, lanças, etc. Imagina seu pai, diferente de todos, fosse um fabricante, um cara que mexia com metais. Seu cara era o cara, seu pai era o cara, a sua mãe devia de receber vários tipos de etc, de coisas, de soluções de metais para suas tarefas. Sua mãe devia de ser uma verdadeira inventora, porque ela deveria dizer assim para seu pai, né? Faça, nós estou com uma dificuldade nisso, né? E aí o seu pai ia lá e fabricava. Então, isso aqui, ó, o trabalho com metais um dia na nosso planeta foi muito, de certa forma, muito recompensado, né? É, a pessoa que trabalhava com metal era similar àquele que trabalha com programação hoje em dia. Por volta de 303 mil anos antes de Cristo, produzia-se bronze no Egito e na Mesopotâmia. Então, em 3000. Então, olha só como é que isso foi expandindo, né? 3000 antes de Cristo começava a produção de bronze no Egito. Egito e na Mesopotâmia. E na Mesopotâmia. A metalúrgica do ferro é posterior. Tem início por volta de 1500 a.C. A metalurgia
do ferro posterior. 1500. Bem posterior, né? Antes de Cristo. Nessa época, os filósofos já estavam, ó, bem aquecidos. É, é, os reis já estavam bem contidos com a igreja, né? Com esses sistemas de sociedade. Já haviam muitos escritores, muitos pensadores. Em razão da sua superioridade para a fabricação de armamentos, o ferro contribuiu para a supremacia dos povos que souberam utilizá-lo com essa finalidade. Então, o ferro, ele passou a ser alvo de ofício das sociedades. Porque o ferro, ele tem ferro é forte, né? E aí, com a força do ferro, davam-se para fazer estruturas mais seguras, né? Aquela história do ser humano sempre tá. A gente tem, ó, tem um caminho aqui. Nesse caminho a gente pode fazer outro caminho aqui em cima, outro caminho, outro caminho, outro caminho, outro caminho. E aí, isso é o mundo, pessoal, ó. Isso é o mundo, né? O que acontece, ó? Vai fazendo caminho, fazendo caminho. Então isso aqui representa as famílias no mundo, em uma região. Isso aqui, ó, quando a gente quer fazer história, o que a gente faz? A gente pega simplesmente faz isso daqui, ó. Une isso aqui. Aí faz isso daqui, ó. Olha o que é história. Isso é história. Você tá vendo alguma coisa aqui? Não, né? Mas se você for puxando aos poucos aqui, ó. E agora, você tá vendo, ó? Tem alguma coisa ali. Vamos puxar, vamos puxar. E agora, você tá vendo? Tá, mas não tá tão definido assim. Tem como você cada vez ver mais definido, ó. Só que você tem que puxar, pesquisar, né, montar. Às vezes nem sempre tá assim na ordem, né? Coisas nem sempre estão na ordem. E aí a gente vai ganhando visualização, vai ganhando resolução de conter, controle e montagem dessa informação para pegar tudo isso e fazer a conversão disso em textos, né? Em textos que podem ser escritos. Lembrando que cada ser humano, cada família está tentando, o indivíduo está tentando achar a sua estrada para construir, né, em cima de uma outra estrada, ou embaixo de uma outra estrada. Bom, é bem assim, né? E esse foi o primeiro contato que a gente fez com a pré-história, as características dela. E em um vídeo posterior, a gente já começa a falar sobre algumas características, de acontecimentos que ocorreram desse período com mais resolução, com mais aprofundamento. Por exemplo, a Revolução Agrícola, as características desses períodos, né?
como que era um homem, né? A gente vai pesquisando mais a fundo esses conhecimentos. Eu vou ficando por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!